O pastor Rafael Duarte, ele vai compartilhar algumas informações importantes sobre Daniel capítulo 7, que fala sobre o animal terrível e espantoso. Ele vai compartilhar também algumas informações sobre o chifre pequeno que tinha olhos e boca. Preste bem atenção, fica no vídeo até o final e que Deus te abençoe. Nós chegamos no último animal, Roma. Este animal terrível e espantoso. Teve um grande império. O Império Romano foi um grande império. E diz o texto que este animal, ele era diferente dos animais. E que ele tinha o quê? 10 chifres. O que Roma representava na estátua de Daniel capítulo 2? As pernas, correto? E quando chega no pé, as pernas eram de quê? Ferro. E quando chega no pé era o quê? Ferro e barro. O ferro não acaba, ele apenas se mistura, junta-se em aliança. Porque o Império Romano, ele não foi destruído por nenhum outro império, ele foi se dissolvendo, foi perdendo, foi dividindo as suas forças. 10 chifres. A estátua tinha 10 dedos nos pés, características daquilo que iria acontecer. Mas tinha uma característica a mais interessante. Se você olhar algumas características do ferro no metal da estátua e no quarto animal, tem divisões parecidas. Diz que o versículo, capítulo 2, versículo 40, diz que será forte. Daniel 7 diz que é sobremodo forte, forte como ferro, diz que tinha dentes de ferro. No capítulo 2 fala que ele quebra e faz em pedaços. Lá no capítulo 7 diz que ele devorava e fazia em pedaços. No capítulo 2 diz que era divisão em 10 dedos, mas no capítulo 7 diz que é divisão em 10 chifres. No capítulo 5 diz que as divisões significavam reinos, e o capítulo 7 diz que os 10 chifres significavam 10 reinos. Conseguiu mais ou menos entender as semelhanças do capítulo 2 para o capítulo 7? A repetição, aquela mesma ideia, né? Repetição e crescimento. Repetição e crescimento. Isaac Newton e hoje outros estudiosos apresentaram, né, nessa época, Isaac Newton escreveu no século 18, falando do século 18, 17, acho que é o século 17, falando um pouquinho sobre as divisões. E era praticamente as mesmas que hoje os historiadores entendem que fez com que o império, que deu origem à Europa hoje, que são esses grupos, esses 10 grupos que conseguiram de fato ganhar força sobre o Império Romano: os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglo-saxões, ostrogodos e érulos. Você vai entender isso mais para frente. Muito bem, então está aí a tabela dos animais deste sonho. Eu acho que foi um sonho perturbador, não foi não? Se você tivesse um sonho desse, você achava que você teve um sonho ou um pesadelo? Você ia olhar e falar: que sonho estranho que eu estou tendo. Mas você não ia nem dormir mais. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Daniel ficou muito perturbado com o sonho, querendo saber respostas sobre aquele sonho. E aí acontece o capítulo 10, versículo 7, diz assim, capítulo 7, versículo 7, diz assim, diz que este animal era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Interessante. Mas aí quando chega no verso 8 diz: estando eu a observar os chifres, e eis que entre esses chifres, o que aconteceu? Subiu outro chifre. Então, além de ter 10 chifres, nasceu outro. E diz que esse outro tinha uma característica. Qual era a característica? Este chifre era o quê? Pequeno. Subiu outro chifre. E este chifre era pequeno. Pequeno chifre. E aí nós chegamos nessa característica deste chifre pequeno. O chifre nasce em qual animal? Qual animal? Quarto animal. Esse quarto animal representava qual império político? Roma. Mas deste quarto animal, que tinha 10 chifres, que eram esses reinos que surgiriam depois, surge mais um. Mas esse ele era diferente. Por que ele era diferente? Olhos, boca. Poxa, que chifre esquisito.
Chifre que falava, que olhava. Como assim? Vamos ler o texto, Daniel 7, 19 a 23, assim, 19 e 23. Daniel 7, 19 diz: Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés, que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres. E aí o verso 23 diz: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis. E disse que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos eles serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uau! E aí, pastor? Talvez você leia esse texto, talvez você de casa esteja lendo esse texto e falando: aí complicou ainda mais. Aí eu não vou entender nada. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos compreender acerca deste assunto. Este chifre pequeno que tinha boca e tinha olho, era tão importante na profecia de Daniel capítulo 7, que Deus apresenta para este chifre pelo menos 13 características. Olha, eu estudo profecias há muitos anos, e eu não conheço nenhum símbolo profético que foi detalhado com tanta precisão como este chifre pequeno. 13 características. É claro que eu não vou ler todos, mas nós temos aqui 13 características em todo o capítulo sobre este livro. Aqui nós encontramos alguns, e aqui o restante desses 13, que fazia guerra contra os santos do Altíssimo, era diferente dos 10 chifres, iria proferir palavras contra o Altíssimo. Olha quantas características diferentes. Por isso que eu disse que eu precisaria ter muito mais tempo para conseguir explicar. Mas me permita apenas chamar a sua atenção nas principais aqui, as poucas principais deste capítulo. Veja bem, Daniel capítulo 7 é claramente um prelúdio de Apocalipse capítulo 13. Daniel capítulo 7 fala sobre o chifre pequeno. Apocalipse capítulo 13 fala da besta que sai do mar. Mas se você olhar, muitas características de Daniel 7 estão parecidas com as características de Daniel capítulo 13. Ok? Vamos lá. Quem é o chifre pequeno? Martinho Lutero, no século XVI, em um dos seus escritos, apresenta que o chifre pequeno é a parte religiosa, é o poder religioso do quarto animal. O quarto animal terrível e espantoso, ele tinha um poder político, mas esse chifre que sobe, ele tem um poder o quê? Por que ele tem um poder religioso? Porque as características dele dão a entender que a força dele, a vontade dele era trabalhar com um poder religioso. Apresenta símbolos religiosos. Está claro? Nós encontramos, Isaac Newton também fala que esse chifre também era este poder religioso de Roma. Poder religioso que surgiria de Roma. Vamos lá então. Vamos tentar compreender aqui essas características. Primeira característica que eu quero chamar a sua atenção. Primeira, diz Daniel 7, verso 8, que estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Sobe 10, mas 3 cai. Entendeu isso não? Depois, com esse pequeno, o que acontece aqui? Desses impérios que surgem depois do Império Romano, 7 se transformam em países que existem até hoje. Mas 3 impérios são destruídos. Esses 3 impérios que são destruídos eram os impérios que tinham mais resistência
de ceder a pressões religiosas sobre eles. Então esses outros países existem até hoje, mas esses três, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, são extintos. O que dizia lá a profecia. Está claro? Segunda característica, ele diz que era uma boca que falava com insolência, ou em outras versões, era uma boca que falava blasfêmias. Da mesma maneira que Apocalipse 13 também apresenta que a besta que sobe do mar tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que a Bíblia diz que é uma blasfêmia? O que é? A Bíblia fala pelo menos duas coisas que são blasfêmias para Deus. Tem mais, mas pelo menos duas. A primeira está lá em Marcos capítulo 2, que diz que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? De acordo com a Bíblia, uma blasfêmia é quem perdoa o quê? Pecado, se acha no direito de perdoar pecados. Aqui ele estava acusando Jesus de blasfêmia porque ele perdoava o pecado, mas Jesus estava cometendo blasfêmia? Por que ele não estava cometendo blasfêmia? Porque ele era Deus, mas eles não entendiam isso. Este poder religioso, o chifre pequeno, se achou do direito de perdoar pecados. Concorda? Se você for nos escritos religiosos, por exemplo, no Concílio de Trento, um concílio muito forte religioso relacionado a Roma religiosa. Quando eu falo Roma religiosa, vocês entendem quem são, né? Lá nesse concílio diz assim: na confissão, os sacerdotes têm o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, se torna um santo. Amigo, se eu tenho um pecado que ofende a Deus, eu preciso pedir esse perdão de pecados contra quem? Mas este poder acha que precisa ir para Ele, para que Ele perdoe. Eu lembro quando eu fazia aquele estudo para tomar a primeira na igreja, tem que falar com cuidado, que eu ficava preocupado. Eu tinha 10 anos de idade, antes de conhecer a igreja adventista. Falei: o que eu vou falar para ele? Porque tinha, antes de você ir, você tem que fazer a primeira confissão. E eu ficava pensando: o que eu vou falar para esse cara? Ainda mais que eu conheci o padre. Eu falei. Gostava de uns negócios interessantes. E aí eu ficava: o que eu vou falar para ele? Interessante. Segunda coisa que a Bíblia fala que é blasfêmia, de acordo com João 10, 30 a 33. E diz que eu, o Pai, somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Então responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes o quê? Deus a si mesmo. O que a Bíblia diz também que era blasfêmia? Se dizer e se colocar no lugar de Deus. Este poder religioso diz que este líder religioso estaria no lugar de Deus na terra. Tanto que ele aceita adoração. Não aceita adoração? Aceita se ajoelhar perante ele. Muito bem. O que mais, pastor? Terceira característica, Daniel 7:25, diz assim: proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui é outra situação interessante. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que isso significa? Se você for em Apocalipse, diz que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo? 42 semanas. Daniel fala que ele teria autoridade de 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, correto? Apocalipse diz que ele teria autoridade por 42 semanas. Desculpa, 42 meses, obrigado. Vocês estão ligados, isso foi de propósito, brincadeira. Vamos lá. Mas Apocalipse também fala que este mesmo poder teria autoridade. Diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para nela que sustentasse durante 1260 dias. Guardaram ou não? Daniel
Um tempo, 2 tempos. Apocalipse 13, 42. Apocalipse 12, 1260 dias. São tempos diferentes? Na mesma coisa? Tem certeza? Deixa eu tentar mostrar aqui para ficar claro. 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, se cada tempo ou dias representa anos, 3 tempos e meio é a mesma coisa que 3 anos e meio. 3 anos e meio significa que é 12 mais 12 mais 12 mais 6. 12 mais 12 mais 12 mais 6 é igual a 42. Chegamos em Apocalipse 13. 42 meses significa, de acordo com o calendário judaico, cada mês tem 30 dias. 42 vezes 30 dá quanto? 1260 dias. Ou seja, Daniel 7, Apocalipse 12 e 13 falam sobre o mesmo período de tempo. Entenderam isso? Tem gente que vai fazer um nó na cabeça essa noite. Mas se você não aprendeu hoje, amigo, olha, vou orar por você. O que isso significa? Este foi o período que nós chamamos de supremacia religiosa. No ano 538, desde 533, na verdade, o imperador romano declara, principalmente no decreto de Justiniano, que o bispo de Roma seria líder religioso universal. A partir daí, e a partir de quando os ostrogodos são destruídos, nós encontramos uma força religiosa acontecendo. E esta força acontece até o ano 1798, que é quando o Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Este período dá exatamente 1260 anos. Neste período, amigo, muitas coisas aconteceram. Neste período, acontecem muitas cenas. São 12 séculos de trevas e perseguições. Neste período, muitos homens de Deus são mortos. As inquisições, em nome de Deus, se matavam pessoas. Wycliffe, já viram falar de Wycliffe? Quem estudou comigo o Grande Conflito, falamos muito sobre Wycliffe. Wycliffe foi extremamente destruído, foi morto nesse período, e depois eles pegaram os ossos deles, não satisfeitos, e queimou os ossos deles, depois de morto. Muitos foram jogados para serem mortos e queimados vivos, homens e mulheres. Foi um período de muitas trevas. Neste período, Deus teve que manter o seu povo escondido. Aqui nós encontramos, de maneira muito especial, nós falamos semana passada da lição, dos valdenses, que foram muito importantes para manter a mensagem bíblica escondida nas cavernas durante todo este tempo. Até o dia 15 de fevereiro de 1798, quando Pio VI é preso, de acordo com a ordem de Napoleão. E por fim, a quarta característica e última, Daniel 7:25 diz que este chifre pequeno iria tentar fazer o quê? Mudar os tempos e a lei. Ele conseguiu? Tem tentado. Até hoje. Tem ou não tem? Tentado até hoje. Mudar os tempos e a lei. Por exemplo, eles pegaram os 10 mandamentos e simplesmente excluiu o segundo mandamento. Esse foi um dos motivos que eu me tornei adventista, sabia? Eu já contei isso para vocês, né? Que eu olhava para a Bíblia nessas aulas que eu fazia para receber lá. Eu olhava na Bíblia quando a professora ensinava os 10 mandamentos e fiquei revoltado porque a minha Bíblia estava diferente do que ela ensinava. Fiquei muito bravo. E aí eu briguei com ela, falei, professora, você está falando errado, porque a minha Bíblia, e era uma Bíblia paulina, né, edições paulinas, a minha Bíblia diz que é diferente do que a senhora está falando. E ela pegou minha Bíblia, olhou e falou, não, eu que estou certo. Eu falei, não, minha Bíblia que está certa. E ela falou, sua Bíblia está errada, e tomou minha Bíblia, nunca mais me devolveu. Quando eu voltei para casa, eu voltei revoltado. Falei, mãe, a professora tomou minha Bíblia, nunca mais me devolveu a minha Bíblia. Isso foi no domingo. Na segunda-feira bateu um pastor para visitar minha mãe na minha casa. Nunca tinha recebido a visita de um pastor. Na segunda-feira esse pastor me ofereceu estudo bíblico. Deus leva a sério quem tem desejo de conhecer mais a sua palavra. E o primeiro presente que esse pastor me deu foi uma Bíblia nova. E foi nessa Bíblia que eu conheci a verdade do Evangelho que mudou a minha história.
Amigos, nesse período, o sábado foi transformado para o domingo. Neste período, teve a divisão do 10º mandamento em 2. Porque eles tiraram um, né? E agora como é que eles vão fazer? A matemática não bate, né? Então eles pegam o 10º e dividem em 2 para dar tudo certo. E até hoje muitas pessoas estão enganadas no que a Bíblia diz e o que é ensinado neste período. Um livro que eu recomendo é a tese doutoral de um teólogo chamado Samuel Bacchiocchi. Só para vocês conhecerem, Samuel Bacchiocchi, ele escreveu uma tese na Universidade de Jerusalém, provando lá no Vaticano, provando numa tese que teve que ser assinada, dizendo que o sábado foi mudado para o domingo. É muita coragem, né? Mas eles tiveram que dar o título de doutor para ele, com essa tese. Essa tese virou um livro, chama Do Sábado para o Domingo. Eu acho que nem vende na Casa Publicadora mais, mas talvez você encontre em sebos ou nessas livrarias online. É um bom livro para ler esta prova científica, né, de que o sábado foi historicamente mudado para o domingo, mas não de acordo com a palavra de Deus. O próprio livro de Mateus diz: não penseis que vim revogar a lei, os profetas não vim para revogar, vim para... Não tem, ninguém na terra pode tirar nem um tio, nem um i. Inclusive Apocalipse diz que quem tirar, o seu nome vai ser tirado, riscado do livro, tirado a sua parte da árvore da vida. Queridos irmãos, termino com isso. E eu acho que uma das cenas, eu pedi para o Bruno me ajudar aqui, uma das cenas que eu não citei durante o estudo do capítulo hoje, vocês entenderam, amigos? Eu tentei, pelo menos, clarear. Eu sei que é um assunto complexo, difícil. Eu espero que o estudo de hoje tenha te ajudado a, pelo menos, se interessar em estudar mais sobre este assunto, a ler com mais calma, a tentar entender. Semana que vem, nós vamos falar mais um pouquinho sobre como essas profecias nos atingem. Mas para mim, é no capítulo 7 de Daniel que aparece de maneira mais clara e pela primeira vez, assim, de maneira muito mais intensa, a respeito de um juízo que vai acontecer. Daniel 7, versículo 9, diz que Daniel estava tendo uma visão e agora ele vê o ancião de dias, que se assenta num trono, e ele diz que os livros se abrem, e nesses livros acontece um juízo de Deus. Por que Daniel vê exatamente uma cena de juízo? Por quê? Porque o versículo anterior, versículo 8, aparece o chifre pequeno falando blasfêmias contra Deus. E qual é a resposta que Deus dá para essa blasfêmia? Juízo. A resposta que Deus dá para essa blasfêmia é simplesmente mostrar de que parece que está dando tudo errado, mas Deus sabe o que está acontecendo. O juízo de Deus, olha para mim, não é para te causar medo. O juízo de Deus é para te provar de que a verdade de Deus prevalecerá e que ninguém blasfemará contra o Senhor ou contra a sua verdade sem Deus prestar atenção naquilo que está acontecendo. O juízo de Deus, enquanto muitos olham e pensam que é para trazer medo, é para trazer a notícia mais importante de todas, de que os seus pecados foram anotados no livro, sim. De que tudo aquilo que você falou ou pensou foi anotado pelo seu anjo relator nos livros do céu. Mas do dia em que você confessou e permitiu que Cristo ficasse sendo o seu santo e maravilhoso justificador, neste dia, todos os seus pecados foram perdoados e apagados deste livro. E somente o seu nome foi escrito no livro da vida. Para aqueles que estão em Cristo, Deus não precisa abrir o livro só de pecados. Para aqueles que estão em Cristo, Cristo só precisa ver o livro da vida. E este livro da vida é suficiente para que você consiga compreender a graça de Deus sobre você. Este mundo parece que está sendo levado pelo diabo. Parece que todas as coisas políticas e religiosas estão indo contra a vontade de Deus. Mas Deus prova neste livro. E quando termina o capítulo, lá no versículo 23, Daniel mais uma vez recebe a orientação: fiquem tranquilos, o juízo de Deus está vindo. E este juízo vai trazer a esperança que vocês precisam. Minha pergunta para você nesta noite é: qual será a sua decisão? Ficar do lado da verdade de Deus
ou virar as suas costas para o Senhor.